aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Pingavores e mais um vídeo da série Análise do Terror Trash, onde eu faço pra vocês a sinopse de um filme de terror antigo à minha maneira. Caso ainda não tenham visto os vídeos anteriores, assistam porque estão muito legais. Aproveita, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, pra ficar sabendo das novidades, beleza? Bora começar? Galera, o filme de hoje ele é uma obra de arte italiana do diretor Lucio Fulci, que é bastante conhecido lá na Itália por filmes de terror. Eu encontrei esse filme vasculhando, nas profundezas da internet, consegui encontrar, assisti, achei interessante trazer ele aqui pra vocês, porque ele tem muita cena trash, ele é um filme bem trash, raiz mesmo. Então eu vou falar sobre A Casa do Cemitério, de 1981. O filme ele começa com a câmera passando por um cemitério, que fica no quintal de uma casa. E aí dentro dela tem uma moça, né? Ela tá cobrindo as tetas, levanta numa casa escura, começa a caminhar, chamando pelo namorado dela, é Steve o nome dele. Aí beleza, a casa é toda podre, né? Como eu disse, escura, velha, cheia de teia de aranha. E aí, uma porta abre lá, ela olha, ela enxerga o namorado dela, todo cheio de sangue, com uma tesoura fincada no coração. E aí, uma mão carcomida aparece e apunhala ela antes mesmo que ela tenha tempo de gritar. Apunhalou a garota com uma puta de uma peixeira deste tamanho que atravessou da nuca até a boca e aí ela já caiu morta. E aí o filme começa com as letras, né? Aquela vinheta de abertura de filme, blá blá blá, nome de filme, diretora, porra toda. E aí o filme já, quando volta pro filme, é uma menina que tá nessa mesma casa, na janela da sala, gritando. A câmera vai afastando, e aí a gente descobre que na verdade é só um quadro. E aí tem um moleque chamado Bob, com a voz mais irritante que eu já escutei na minha vida, de todas as crianças. O filme é italiano, mas a versão que eu assisti era em inglês, com legenda. Mas beleza. Aí esse moleque tá olhando pro quadro, e aí ele vira pra mãe dele e fala: "Ah, mãe, por que a menina tá gritando, falando comigo?" A mãe dele olha pro quadro, não vê porra nenhuma, então ignora. E aí o filme ele dá um corte pra cena do Dr. Norman, que é um historiador, é pai do Bob. Tava conversando com um cara lá, falando sobre um amigo dele, que chamava Peterson, que também era historiador. Foi pra uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos, né, New England. E aí eles estavam lá, ele tava lá fazendo uma pesquisa sobre a cidade, aí ele teve um surto, ele matou a amante dele e depois se matou. E aí esse cara quer que o Norman vá pro lugar dele. E aí o Norman ele fica meio assim, mas beleza, ele topa ir. Aí ele vai, pega a mulher, filho e tal, pega uma estrada e rua. Beleza, vão pra essa cidadezinha pra cobrir o lugar. Quando eles chegam nessa cidade, eles param em frente à imobiliária pra ir pegar a chave da casa nova tal, que miraculosamente era a mesma casa onde o Peterson morava e a mesma casa que aparece lá na cena do começo do filme e a casa lá do quadro. E aí, eles param lá em frente à imobiliária, eles descem e o Bob fica no carro. E aí nisso, a menina que conversava com o que o Bob tinha visto, ela aparece, eles começam a trocar uma ideia, o Bob sai do carro, acha uma boneca, fica lá sentado. E aí a menina fala pra ele que não era pra ele ter ido lá, beleza, o Bob fala, mas os adultos não escutam, as crianças e tal. E aí aparece uma cena aleatória dessa menina olhando pra porra de uma vitrine, e aí o manequim cai, a cabeça rola, e aí começa a jorrar sangue pra caralho de verdade, não entendi a cena, mas tudo bem. Volta, né, pro pessoal, pro casal lá, pros pais do Bob, que saem com a Laura, que é a corretora lá da imobiliária. Ela entra no carro e tal, eles vão seguindo no carro de trás, beleza, leva eles até a casa, deixa eles lá e vai embora. E nesse momento, a única coisa que eu consigo pensar é: quem caralhos vai morar numa casa que no quintal tem um cemitério? Os Boyle, eles foram. Mas beleza. Aí nisso que eles estão lá arrumando, organizando as coisas e tal, eles perceberam, né, que a porta do porão tem umas tábuas lá tapando, né, pregada, tá trancada pra não descer, tranquilo. E aí, aleatoriamente no filme chega lá uma moça, né, uma outra moça, que é a babá, que a imobiliária indicou pra eles, ela já entra, já estou com mala toda aqui, vambora, já fui contratada. O nome dela é Anne, e ela é idêntica ao manequim que caiu lá, sem cabeça. A única observação aqui, o diretor, Lucio Fulci, eu percebi que ele gosta de olhos. Porque, tá aqui rolando a cena, aí, aleatoriamente ele dá um zoom no olho de alguém
e tira esse zoom, e aí depois uma outra cena aleatória, qualquer coisa, aí faz um paraná, e outro zoom, e tira o zoom, e eu, né? Mas então, aí, beleza, a cena dele dá o zoom lá nos olhos, e aí o que acontece? E aí a casa lá toda sinistra, começa a fazer aqueles barulhos esquisitos, tudo bem. O Norman, né, o Dr. Norman, ele vai pra biblioteca pra pegar a pesquisa lá do Patterson, e aí ele descobre que o Patterson, na verdade, ele já não estava mais investigando a história da cidade, ele começou a investigar sobre um doutor que se chamava Joseph Freudstein. Era um médico que tinha lá, sei lá quantos anos atrás, muito tempo, mais de um século, que ele era meio louco das ideias, ele fazia umas pesquisas lá esquisitas, e aí ele acabou sendo proibido de executar, né, a profissão e tal. Beleza. E aí nisso, a Lucy, que é a esposa dele, a mãe do Bob, ela tá lá limpando a casa, e aí ela varrendo a sala, ela viu o tapete, ela levantou o tapete e encontrou ali embaixo uma lápide com o nome do Dr. Freudstein. Nossa, é um nome feio, né? Bom, beleza. Aí tinha lá uma lápide com do Dr. Freudstein. E aí ela começou a escutar um monte de barulho, ela começou a gritar, tem um surtinho, tá, beleza? E aí o Norman chegou em casa, e ela tava lá toda paranoica. E aí ele decidiu então que ele ia descer pra ver que caralho tinha no porão. Foi lá, arrancou as tábuas e tal. E aí eles desceram. Nisso que eles desceram, um morcego que vivia lá embaixo, ele grudou ali nos cabelos da Lucy, e aí ela começou a gritar desesperada, aí o Norman foi ajudar, o morcego veio, mordeu a mão dele, mas fincou ali, que grudou, ele não conseguia tirar, aí ele subiu as escadas correndo e tal, e o morcego lá, briga, gente, o morcego é muito feio, muito mal feito, parece aqueles morcegos de festa de Halloween, né? Muito ruim mesmo. Aí ele pega uma adaga, sei lá que porra é aquela, começa a furar o bichinho de fora a fora, e aí jorra sangue pra todo lado e pá, beleza. Aí ele decide que ele não quer mais ficar naquela casa, que eles não vão mais ficar ali. E eles vão atrás da Laura pra ela mostrar uma outra casa, ela não tava lá. Aí beleza, e aí a Laura voltou pra casa deles quando, tipo, um dia que não tinha ninguém. Ela entrou, tal, tá andando ali pela sala, chamando, ninguém responde. Ela pisou nessa lápide que tava lá no chão da sala. Ela pisou ali, ela já se arrebentou o tornozelo inteiro, quebrou, faz fratura exposta, começou a gritar. E aí aparece uma mão carcomida. Aquela mão no carcomida do começo, puxou uma desses espetinhos que fica lá na lareira, de gente rica, que eu sou pobre, não sei. E aí eles pegaram, tal, foi até a Laura, que começou a gritar, aquela cena típica de terror. Aí ele fincou esse espeto no coração dela. Expecto Patronum! Beleza, tirou, a cena já dá uma angústia, né? Aí ele espetou de novo aqui na região do coração, tá? Até aumenta a angústia, mas a cena trash mesmo é quando ele pega, ele enfia exatamente aqui, assim, ó, né, fura e tira, e quando ele tira começa a jorrar aquele sangue, e aí fica um puta buraco exposto, beleza? Ele pegou, arrastou o corpo lá pra baixo no porão e beleza. O filme dá aquela cozinhada de galo e tal, corta pra Anne limpando ali o sangue, mas eu espero que ela não saiba que aquilo é sangue, porque ela limpa, não faz questionamento nem nada. Aí beleza, a Lucy, ela sai, vai fazer umas compras, o Bob vai lá pra fora ficar brincando com essa menina fantasmagórica aí que só ele vê. Aí beleza, tá, cada um num canto, né? E aí a Anne, ela desce pra começar pra procurar pelo Bob e tal, chamando por ele, ele não responde. E aí ela desce, escuta um barulho, ela desce pro porão achando que ele tá por lá. Aí tal, quando ela desce, a porta fecha atrás dela. E aí ela fica tipo, caralho, que porra? Ela sobe já correndo, começa a bater na porta, e nisso o Bob, ele tinha entrado, né? E ele escutou tudo, mas aí ele deu uma de idiota, ele subiu, ele pegou o ursinho de pelúcia, ele pegou a arminha de brinquedo, falou, vamos lá ajudar a ela precisa de ajuda. Aí ele desceu com a porra do boneco com o urso na mão, pá, foi atrás. E aí a menina batendo desesperada lá, porque a mão carcomida, que é só o que a gente vê até então, ela tá subindo atrás da Lucy com uma peixeira desse tamanho brilhante. E aí a Anne lá desesperada, batendo, gritando, meu Deus do céu. Quando o imbecil do Bob chegou na porta, o silêncio já estava no ar, porque o monstro simplesmente chegou, sabe, não sei, você vai no açougue e pede um pedaço de bife, que ele chega e lá, corta lá o bifão com aquela faca. Então, foi isso. Pegou, a cena, cortou aqui, cortou. Você vê literalmente a carne sendo cortada. Você fala, caralho, que cena boa. Beleza. E aí a porta abre, o Bob desce, chamando pela Anne. A Anne não responde.
Aí beleza, quando chega lá embaixo, ele vê a cabeça dela, ele começa a gritar, desesperado, sobe, um maluco perturbado, fica lá no quarto trancado, assim. Aí nisso a mãe dele chega com as compras, ela botou lá na sala, viu ele chorando, falou: que porra é essa, moleque? Aí beleza, ele falou tudo, eles desceram com uma lanterna, pelo menos, né, pela escada do porão e tal, chegaram lá embaixo, não viram porra nenhuma, voltaram, e aí a mãe dele falou: mas você deve ter sonhado, aí ele deve ter saído, foi visitar os pais e tal, foda-se, botou o moleque na cama e foi, sei lá, o que fazer, e aí o Bob, ele teve a brilhante ideia de voltar pro porão sozinho, all alone. Aí ele foi com a lanterninha, abriu a porta, desceu, falando com aquela voz chata, insuportável. Gente, ele tem uma voz muito chata, de verdade. A versão em inglês ficou uma merda, a voz dele. O resto tá tudo ok, mas a dele é muito chata. Aí ele desceu e tal, e aí a porta, lógico, fechou e trancou atrás dele. Porque dessa vez não tem escapatória. E aí, até então, ele começou a ver uma cena muito... A cena é muito ridícula. Apareceu uns olhos, parecia olho de gato, e aí, de repente, parecia olho de desenho animado. Muito ruim mesmo. Assim. Aí ele viu vários, aí ele ficou desesperado, começou a gritar, subiu correndo, bate na porta, e lógico, aquela porta ninguém consegue abrir. Aí a mãe dele escutou, ela foi desesperada, começou a bater também. Ela tentou abrir a porta, mas a imbecil quebrou a chave. E aí ela tá que grita, ele grita, e o monstro subindo atrás do Bob. Eu falo pausadamente porque é devagar que ele vai, né? E aí, nisso, o pai dele chegou, o monstro agarrou o Bob lá pro lado de dentro, e aí o pai dele chegou, e aí viu que o Bob não conseguiam abrir a porta, ele pegou uma porra de uma machadinha, ele começou a sentar a machadada na porta, quase acertou o Bob umas 2 vezes, mas aí ele conseguiu até arrancar o braço do monstro, o monstro ficou puto, jogou o Bob lá pra baixo, e aí ele desceu, e aí eles conseguiram arrebentar a porta. Nisso o Bob levantou, ele andou um pouquinho e ele conseguiu ver o corpo da Laura, né, que é meu Deus, corretora, da Anne, que era a babá, e a cabeça dela ali no chão. Aí ele começou a gritar, nisso o pai dele desceu as escadas, aí ele olhou, ele conseguiu ver o monstro, aí a gente vê o monstro. É uma criatura totalmente esquisita, galera. Sabe, ele me lembrou o Slenderman, mas numa situação muito pior, precária mesmo, sabe? Feio, bicho feio, monstro diabólico. Enfim, aí nisso a Lucy, ela desce, pega o Bob e eles tentam subir por uma outra escada que tem lá no porão, que dá lá naquela lápide que tá quebrada na sala. E aí o Norman, ele vai pra cima do monstro, né, que é o Friedstein. Ele vai pra cima do monstro, o monstro agarra ele ali com uma mão só, joga o machado longe, o Norman pro outro lado. Nisso o Norman vai, ele pega uma faca, porque o cara tinha uma coleção de faca lá. Ele vai pra cima do Friedstein e, gente, ele fura o monstro. Mas ele fura sem dó aqui na região da barriga. E aí começa a sair uma gosma marrom, velho. Parece bosta, de verdade, igualzinho merda. Aí começa a cair, aquilo vira larva, aqueles bichinhos brancos. E aí, beleza. O Friedstein nem se abalou. Ele simplesmente agarrou o Norman pelo gogó. Ele, literalmente, ele rasgou o cara. Ele rasgou a garganta do cara na unha. E eu morro de agonia do gogó. Ninguém mexe no meu gogó. Aí ele foi lá, jogou o corpo do cara. Nisso a Lucy tá lá gritando, desesperada com o Bob, tentando passar por uma fresta minúscula. E aí o monstro vai, como eu disse, devagar, pausadamente, deve tomar hormônio. Aí ele subiu as escadas, ele pegou a Lucy pelo pé, e ele veio descendo e ela veio paf, arrebentando a cabeça na escada. Lá embaixo ele esmagaçou tudinho ela. E aí ele começou a vir atrás do Bob, com aquela voz chata, ele começou a gritar, tentar passar na fresta, ele conseguiu passar a cabeça pela fresta. E aí quando o monstro ia pegar ele, simplesmente a May, que é a menininha lá, que é o fantasma que ele viu, ajudou o Bob e tal a subir. E ele subiu e aí nisso ele tá numa sala com a May e uma velha senhora, que é a esposa do Friedstein, que chama Mary. Aí, eles têm algum diálogo esquisito lá. A gente subentende que então agora o Bob é um fantasma também, que vai viver com a May e com a Mary. E aí o filme acaba com a cena deles andando pela estrada. Tipo, e é isso. Galera, a verdade é que eu nunca tinha ouvido falar nesse filme. Na verdade, eu nem sabia que a Itália fazia filmes de terror, entendeu? Mas A Casa do Cemitério, ele é um filme que é bem trash mesmo. E assim, eu tive uma boa surpresa com ele, eu não esperava nada do filme. E quando eu vi, o filme não é ruim, o filme é bom, ele não ficou devendo nada pros filmes trash norte-americanos. Então, pra quem gosta do estilo, pra quem gosta de ver sangue, pra quem gosta de carnificina mesmo, ele é um filme interessante, vale a pena assistir, mesmo
com as limitações na história e tal, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da sinopse de hoje. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Se você já assistiu esse filme, se você já viu algum terror italiano, deixa um comentário aqui embaixo falando, dando indicações. De repente, eu assisto o filme que você indicar e faço aqui uma sinopse pra ver se fica legal ou não. Semana que vem eu tô de volta com mais um vídeo pra vocês na série Análise do Terror Trash, beleza? Valeu, falou!